Santa paz de Deus, paz e graça vos sejam multiplicadas. Nesta manhã de domingo, dia 24 de novembro de 2024, te convido a se alimentar do pão da vida, que é a bendita palavra de Deus, em nosso devocional diário. Hoje nosso assunto será sobre como lidar com a rejeição. Vamos falar de alguns personagens nas Escrituras que enfrentaram a rejeição e como a superaram. A rejeição é uma experiência universal. Em algum momento da vida já fomos tocados por ela. Na Sagrada Bíblia temos diversos exemplos que ficaram registrados nos anais da história de pessoas que enfrentaram a rejeição e a superaram por meio da fé, perseverança e intervenção divina. Amados, compreender suas histórias nos fornece insights valiosos sobre como lidar e superar a rejeição em nossas próprias vidas. Iniciaremos falando com o exemplo do mancebo José. Em Gênesis 37:18 lemos: De longe eles ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador mor. Venham, pois agora, vamos matá-lo e jogar o corpo em uma dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos o que vão dizer de seus sonhos. O filho amado de Jacó foi rejeitado pelos seus próprios irmãos por ciúmes. Eles o venderam como escravo e ele foi levado para o Egito. Apesar dessa traição tão profunda, ele permaneceu resiliente. Sua jornada de escravidão e humilhação a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito é um testemunho da sua fé inabalável e inteira confiança em Deus. Mesmo quando falsamente acusado e preso, José não perdeu a esperança. A história de José nos ensina que a rejeição, mesmo diante daqueles que estão mais próximos de nós, pode ser superada mantendo a fé no divino plano de Deus e confirmar o uso de seus dons e talentos recebidos para semear o bem. Falaremos também do mancebo ruivo e de gentil aspecto, o pastor que se tornou rei, mas também experimentou a rejeição. Quando o profeta veio ungir um novo rei entre os filhos de Jessé, Davi nem sequer foi lembrado por sua família. Posteriormente, Saul, a quem Davi tinha servido fielmente, por causa de ciúmes, no canto das mulheres, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Então Saul se voltou contra ele e por todo o tempo procurou matá-lo. Entretanto, Davi permaneceu firme na fé, escrevendo muitos salmos, expressando sua confiança em Deus meio às adversidades. No Salmos 27, Davi declara de forma comovente a sua resiliência. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O exemplo de Davi nos ensina que a rejeição, mesmo sendo da família ou de pessoas que possuem autoridade, pode ser superada buscando refúgio em Deus e permanecendo fiéis às suas promessas. No Novo Testamento, temos, por exemplo, supremo de enfrentar e superar a rejeição, o próprio Jesus. No livro de profeta Isaías, capítulo 53, verso 3, diz assim: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Jesus experimentou a rejeição dos seus próprios irmãos, foi rejeitado pela sua cidade natal, Nazaré, pelos líderes religiosos, pela multidão e, por fim, Pedro o negou e os seus discípulos o abandonaram quando foi levado à cruz. Ficando somente João com ele, entretanto, a resposta do rabino da Galileia a toda rejeição foi de amor e perdão. Quando a cruz foi içada, suas primeiras palavras foi uma oração de intercessão a Deus, como lemos em Lucas 23:34. Pai, perdoa todos estes porque não sabem o que estão fazendo.
Mas em sua ressurreição, ao terceiro dia, quando rompeu as ataduras da morte, estabeleceu a vitória suprema sobre a rejeição e a morte, nos mostrando que o amor e o propósito de Deus triunfa sobre tudo, pois graciosamente procurou todos os seus discípulos e, reunindo-os no cenáculo, derramou sobre eles o Espírito Santo. Por último, quero vos falar nada menos do que Paulo, o paladino da fé cristã, o grande bandeirante no meio do povo gentílico. Após a sua dramática conversão, muitos cristãos eram céticos e temerosos referente a ele por ter sido um assíduo perseguidor da igreja. Paulo encontrou rejeição tanto dos judeus, dos gentios, como dos seus próprios irmãos da fé. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, em Atenas chamado de tagarela, como impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado e espancado em Cesareia, enfrentou 3 naufrágios, os últimos deles na viagem como prisioneiro para Roma. Em Malta foi picado por uma víbora. Ele era conhecido como o perturbador das nações, mas ao chegar algemado na maior metrópole do mundo, capital do império, Paulo escreve a sua carta à igreja de Filipos dizendo: alegrai-vos no Senhor, digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda em Jerusalém, em torno de 40 judeus fizeram uma conspiração e um juramento de não comer e nem beber até que vissem a Paulo morto. Mas Deus o livrou, sendo escoltado por 200 soldados e 70 cavaleiros até o governador Félix. Foi abandonado por seus amigos e pela própria igreja, conforme disse em Timóteo 4:9. Empenhe-se em vir depressa, porque tendo amado o presente século, me abandonou. Esse foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Agora ele está preso em uma masmorra fria e insalubre, sentindo as suas dores de angústia e solidão. Só saiu de lá para a sua morte por decapitação. E antes que a guilhotina cortasse sua cabeça, lhe disseram: quais são suas últimas palavras, velho Paulo? E ele disse com um brado de vitória: a ele toda a glória, todo o louvor e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Agora me permita orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, a todos aqueles que estão ouvindo este devocional e que, se porventura estão passando por algum processo ou se em algum momento da vida foram tocados pela fria rejeição, que sejam superados, sendo tomados por virtude e por amor, estes exemplos de homens que a enfrentaram e superaram por meio da fé e da esperança na pessoa do teu Filho Jesus. Que sejam emanados de força e de virtude para superar todo o desprezo e qualquer rejeição que possam passar na vida. Deus abençoe e um excelente domingo.